Olá, boa noite. Bem-vindo a Domus Silentium, a casa da oração silenciosa, da oração ao Espírito Santo. Meus irmãos, nessa noite eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu tenho visto, tenho sabido também. Eu tenho refletido longamente sobre isso e tenho pedido uma orientação do Espírito Santo, até porque eu estou bem no centro dessa circunstância. Ela não é uma novidade, mas é um problema sério no Brasil. Nós estamos vivendo uma situação muito complicada no país e no mundo. Não são problemas de qualquer ordem, a não ser de uma única ordem. Os problemas do Brasil hoje são problemas políticos. A grosso modo, os problemas do Brasil são políticos. Sempre foram. E se nós diminuíssemos em 90%, 95% o espaço da política no Brasil, nós teríamos o espaço necessário, mais do que necessário, para ocuparmos com o que há de competência no país, e esta competência fatalmente faria o país se desenvolver larga e rapidamente. E isso faria um bem extraordinário para a nossa população. E nós poderíamos finalmente parar de ser roubados e começarmos a usufruir e a construir para as próximas gerações de brasileiros a riqueza e as condições de vida materiais, culturais, educacionais, civilizacionais que nós sempre desejamos. O Brasil tem um único problema, é um problema político. E não temos, assim como no mundo inteiro, não temos homens com coragem o suficiente para enfrentar esse problema. Já tivemos, mas a nossa produção de homens de valor parece que se extinguiu no século XX. E eu me incluo nisso, né? E de lá para cá nós perdemos a capacidade de produzir homens de de valor, homens de fibra. E a horda que veio dos esgotos, das calçadas, das beiras de estrada, dos restos de cidade, encontra única e exclusivamente na petulância um valor mais do que suficiente para tomar o país de assalto e produzir todo o sofrimento e a tristeza que nós enfrentamos hoje. Uma das coisas mais importantes no Evangelho é que o lidar com ele com profundidade e a graça da sabedoria do Espírito Santo nos permite adquirir o equilíbrio de olhar as coisas de uma maneira muito diferente da maneira própria da sabedoria do mundo. Existem, de fato, duas sabedorias, dois tipos de conhecimento, de entendimento, como Paulo de Tarso dizia. Existe o conhecimento e a sabedoria do mundo, que é dos homens, que é essa que produz todas essas coisas das quais eu estou falando, e mais as circunstâncias que nos entristecem e que tornam as nossas vidas tão difíceis. E existe a sabedoria do Senhor, que é completamente diferente. Ela depende e só é dada por inspiração do Espírito Santo. Da mesma forma, nós temos uma situação muito semelhante no Evangelho. Ele é codificado. Ele tem uma história plana, que é aquela história que você lê de entendimento imediato, direto. E ele tem um outro entendimento muito mais profundo, muito mais extenso, muito mais abrangente, que só nos é dado pela graça do Espírito Santo. E esse entendimento mais profundo e essa graça do Espírito Santo, ela não só nos ensina e nos fala, como disse Cristo, nos fala do que ele ouve e do que Cristo já nos disse, não só nos fala do que nós precisamos ouvir e saber,
mas ele nos modifica, ele nos cura, ele nos protege, ele nos abençoa, e de uma maneira muito sutil, muito especial. A importância do Espírito Santo na nossa vida é essencial, né? Sem ele, nós estamos condenados. Com ele, nós estamos na graça do beneplácito do sangue de Cristo Jesus, ou seja, fomos redimidos e estamos libertos. Apesar das dificuldades e das agruras de vivermos no mundo, que isto é inerente à nossa condição material. E eu tenho tido uma impressão muito ruim nos últimos tempos, porque tenho visto várias pessoas falarem sobre isso nas mídias sociais, tenho visto inclusive pastores se meterem nessa cilada, que é o vício recente, eu não sei há quanto tempo isso está aí, mas eu tenho percebido só recentemente, o vício recente de se aconselhar as pessoas a abandonarem os outros, né? Então é a mesma mentira, a mesma história tosca, pobre, miserável, medíocre, desumana, mesquinha, em todos os pontos de vista, segundo a qual existem relações tóxicas, pessoas tóxicas e etc., e que você deve abandonar as pessoas e tudo aquilo que não coaduna com você, que não concorda com você e tal. Bom, eu vou entrar direto no assunto. Eu quero pedir aos irmãos encarecidamente que, por favor, não aceitem esse tipo de discussão, não aceitem esse tipo de proposta, não aceitem esse tipo de ideia, não façam isso na vida de vocês, não levem isso adiante. Isto nada tem a ver com o Evangelho, isto nada tem a ver com fé, isto nada tem a ver com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, com o nosso Deus. Isso é uma moda recente. Ela foi disseminada por grupos políticos para promover a divisão na sociedade. Ela faz parte de um amplo conjunto de ideias que são ideias punitivas e restritivas. Elas fazem parte não só do ridículo. O ridículo é uma maneira de censura, mas elas fazem parte de um conjunto de ideias que desqualifica mais do que atitudes, desqualifica pessoas. E ao desqualificar as pessoas, elas nos dividem. Então, isso é uma modinha corporativa que foi disseminada pela política e que entrou nos meios corporativos, porque o meio corporativo tem sido, na verdade, um impulsionador dessas tolices políticas, na medida em que a política tem dado ao meio corporativo e principalmente às grandes empresas mundiais, globais, o dinheiro que ele precisa e que normalmente o mercado não dá. Ou seja, as Big Techs e outras grandes empresas, laboratórios farmacêuticos e etc., grandes empresas de varejo, empresas de logística têm ganho um dinheiro que normalmente não se ganha. As operações dessas empresas são muito menos rentáveis do que o dinheiro que elas vêm ganhando, porque esse dinheiro tem sido grandemente colocado por um mercado financeiro especulativo, apoiado em emissão de dinheiro barato, que gera déficits enormes, déficits orçamentários enormes, e esses déficits serão pagos com dinheiro do contribuinte, ou seja, a riqueza dessas empresas e desses barões, desses oligarcas, ela vai ser financiada pela pobreza, pela miséria e pelo desemprego de milhões de pessoas, inclusive no primeiro mundo. Então, o que nós estamos vendo com a violência na Europa, que lamentavelmente, é difícil dizer isso, a gente não gosta de violência, mas ela é compreensível, ela é justificável, porque ela é uma resposta, ela é um troco, ela não é o primeiro gesto, ela não é o estímulo. O que nós temos visto é uma resposta a uma situação de pobreza, de empobrecimento
e de achatamento violento que foi provocado por essas empresas e por esses governos. Então, tudo isso que eu estou explicando para vocês é apenas para lhes dizer que o político e o corporativo andam juntos. Muito poucas empresas hoje vivem efetivamente dos seus negócios, porque negócio é muito difícil, exige competência, exige eficiência, não é? E nós temos empresas que estão sobrevalorizadas, absurdo, que ganharam dinheiro demais por legislações benéficas, por empréstimos de dinheiro de juro baixo. A gente viu isso e vai ver de novo. E vamos ter o mesmo remédio amargo, que é déficit muito grande de governo nas nossas costas, pago às custas da nossa pobreza e da nossa miséria. E por que a política implementou esse discurso do banimento, do cancelamento, da ridicularização do outro para dividir a sociedade? Se você aceitar o discurso do mundo, ele vai fazer uma coisa por você. Ele vai te isolar. Ele vai te afastar dos seus amigos, ele vai impedir que você se case. Se você se casar, ele destruirá seu casamento. Ele vai te desanimar com relação ao futuro, de modo que você não tenha filhos. Se tiver, você brigará com seus filhos. Uma das tônicas da sociedade contemporânea é produzir a solidão, porque com a solidão você está indefeso, você está desprotegido, você não conta com as redes de proteção tradicionais que as sociedades tradicionais tinham, que eram as redes as unidades de vizinhança, as relações de vizinhança, a família. Você fica completamente sozinho. Sozinho, eu te enlouqueço, eu te isolo, eu deixo você pobre, eu te adoeço, eu inoculo doenças falsas e inventadas em você até te matar. Ou eu te mato pela fome, ou eu te mato pela bebida, ou eu te mato pela droga, ou eu te mato pela falta de assistência, pela pobreza, pela solidão, pela falta de apoio. O isolamento é um dos maiores males que a sociedade contemporânea produz. E não existe justificativa para isso. Todas as justificativas são mentirosas. Todas. Portanto, a divisão política, divisão de ideias, que culmina no estímulo ao banimento, que é essa mania de jogar as pessoas fora. A gente joga as pessoas fora. No digital é fácil, porque na verdade você não conhece, você não sabe se quem está no digital é o que é quem é, faz o que faz. Você não sabe nem se a pessoa existe. Tem tanta gente inventada, tem tanto robô no digital, que você não sabe quem é quem. A questão é que nós já entramos tão forte nessa política do banimento e do isolamento, que nós estamos fazendo isso com amigos de verdade. Nós estamos fazendo isso com pessoas que fazem parte da nossa vida há décadas, às vezes. E nós estamos fazendo isso sem dar aos outros o direito de defesa e a nós mesmos o direito de reclamar. Antigamente a gente reclamava com os amigos. Por que você fez isso? Por que você falou aquilo? Por que você foi lá? A gente chamava as pessoas e provocava uma conversa e reclamava e contestava as atitudes. Hoje não, hoje você vai lá, se afasta, trata mal, não é? E recentemente eu estive conversando com um amigo, ele muito decepcionado, se queixou de um amigo nosso em comum e me disse, fulano me baniu. Eu falei, como assim te baniu? Falou, me baniu. Eu falei, mas por quê? Te cancelou e tal? Ele falou, não cancelou, ele me baniu. O cancelamento agora é pouco. O que existe é o banimento. Eu achei espetacular, é isso mesmo. O sujeito te cancela na mídia social. Às vezes ele não te cancela, mas na verdade ele baniu você da vida dele. Quando eu era adolescente eu chamava isso de matar em vida. Você mata a pessoa em vida. Ela fica ali, você às vezes encontra e tal, e até é educado com a pessoa, mas ela morreu para você. Hoje existe o banimento, a pessoa te baniu. Aí eu falei, poxa, mas por que ele fez isso e tal? Não sei, mas eu tenho uma ideia.
aconteceram duas coisas. A primeira, eu dei uma ideia de negócio, como a pessoa é muito vaidosa, ela usou a ideia, ela deve estar dando certo, ele não quis sequer admitir que fui eu que dei a ideia, ele não quis me dar um presente, ou fazer uma gentileza, ou me convidar para um jantar, nada, e ele está com medo de que na situação em que eu estou, que ele também está desempregado, numa situação financeira muito difícil, que eu venha lhe pedir ajuda e ele se veja na condição de ajudar, na obrigação de ajudar, porque usufrui hoje de uma ideia de negócio que tá bom, foi ele que executou, mas fui eu que dei. Né? E esse amigo em comum é uma pessoa bem sucedida e tal, mas nunca teve uma ideia de negócio, ele sempre copiou a ideia de negócio dos outros. E a gente sabia isso desde a adolescência, porque ele era investigativo, ele sempre foi. Mas muito trabalhador, muito correto e tal. Aí ele falou, puxa, então o fulano te baniu, baniu. E aí nós conversamos e tal, e etc. E depois eu fui conversar com outras pessoas, várias outras pessoas se queixaram da mesma coisa. Né? E na minha faixa etária as pessoas estão se queixando porque não são relações digitais, do digital, do mundo digital. São relações do mundo normal, comum. São relações verdadeiras, são pessoas que existem, é gente que fez parte da nossa vida, que atravessou a nossa história, a nossa biografia e tudo. E eu acho isso muito triste. Nós estamos num momento muito difícil. Muito difícil. Os problemas que o mundo enfrenta hoje, eu repito, eles têm uma única natureza, política. Se nós reduzíssemos o espaço da política grandemente, esses problemas desapareceriam rapidamente. Né? A história recente, os últimos 4 anos do Brasil, são a prova material, objetiva e concreta disso. Com competência você supera as coisas. Mas essa incompetência e esse absurdo político, ele é intencional. Eles fazem parte. Né? Então, muita gente nesse mundo desindustrializado, nessa economia de serviço pífia que paga mal e dá menos emprego do que a indústria dava, portanto é um mundo mais pobre, muita gente vai passar necessidade. Quando você bane uma pessoa, você se exime da responsabilidade de futuramente ter que apoiar essa pessoa de alguma forma. E eu não estou falando levar a pessoa para sua casa, eu não estou falando sustentar a pessoa, não. Tem muita gente sofrendo terrivelmente de depressão porque não tem com quem conversar. Né? Recentemente eu estava conversando com uma pessoa que eu conheci, ele encerrou rapidamente o assunto porque eu dei uma informação a respeito da minha vida, ele encerrou rápido, todo mundo tem uma história. Então, todo mundo tem uma história, eu não preciso ouvir a história de ninguém porque eu também tenho a minha. Esse tipo de intolerância, de incapacidade, vai nos matar de solidão. E favorece principalmente os governos que estão construindo esse modelo de isolacionismo, de pobreza, de desatendimento, de espoliação exagerada, de produção e multiplicação de miséria, ou seja, a guerra do governo contra o povo. A guerra agora é do governo contra o povo. E nós vamos ter que lidar com isso, reconstruindo relacionamentos, produzindo relacionamentos de verdade e montando uma rede de boa vontade, de ajuda, de apoio, de humanidade, para que a gente minore o sofrimento dessas pessoas. Se todos nós nos reagregarmos ao redor de valores como a compaixão, a misericórdia, a boa vontade, a ajuda, nós vamos minorar muito do que está sendo feito. Porque esse modelo de horror, esse meio apocalipse nazista com o resto de ideias absurdas, distorcidas do que veio do século XIX, essa gente é jurássica, essa gente é do pântano, eles são do pântano teórico do século XIX. E eu sei bem o que eu estou falando, não estou usando adjetivo tosco não. Tá? Então,
o higienismo, o eurocentrismo, o racismo do século XIX da Europa, né? As interpretações equivocadas e graves acerca das ideias de Darwin e todas as distorções que aquilo produziu. Isso é uma doença teórica que vem já há bastante tempo. Essa gente é muito antiga. Tudo isso que está aí é muito antigo. E não há nada disso no Evangelho. Nada disso no Evangelho. Ao contrário, nós precisamos construir redes de apoio e de solidariedade para minorarmos o sofrimento que essas pessoas vão produzir, porque esse modelo de destruição, na verdade, ele é o último suplício de uma estrutura que não deu certo. A economia que eles montaram não deu certo. A política que eles montaram não deu certo. O carro elétrico não deu certo. E a inteligência artificial também não está dando certo. Não vai dar certo. Porque isso que está aí não é exatamente inteligência artificial. Então, esse mundo foi construído ao redor de uma série de propostas que persistiram à base de mentiras. E elas estão ruindo. No desespero do desmoronamento do mundo dessa gente, eles resolveram contra-atacar. Portanto, nós não estamos diante de um apocalipse, nós estamos diante do esgotamento de um modelo. E o nosso desafio, nós que seguimos o Evangelho, é muito grande. Eu estou falando do Evangelho em face do tempo que eu vivo. Que a maior dificuldade que nós temos e que os pastores não gostam de admitir, mas que é a realidade das igrejas que eles dirigem. As igrejas perderam a capacidade de conversar com o homem atual. E conversar com o homem atual não é apoiar a ideia LGBT. Conversar com o homem atual é distinguir as loucuras do nosso tempo da sabedoria espiritual que porta o Evangelho e da ação que Deus pode fazer, primeiramente em nós e depois através de nós, no meio que nos cerca. Isso é viver pelo Evangelho. Banir pessoas equivale a descumprir a ordem de Jesus Cristo contra a dissensão de pessoas, a distinção das pessoas. E eu vou usar um argumento definitivo com vocês. Quando inquirido na casa de Mateus, ele disse: eu não vim para os bons, eu vim para os que precisam. E nós? Nós estamos aqui em favor de quem? De quem? Ou você acha que o político que tem um discurso social, você não percebeu que é mentira? Muito bem. Eu lamento muito, mas é mentira. Nós estamos completamente sós, para citar um nazista, que é Martin Heidegger. Só um Deus poderá nos salvar. Esse Deus é o que fala conosco, que age em nós e através de nós. Nós teremos de ajudar. Nós teremos de ser os braços, as cabeças, as pernas, os ombros de apoio, a boa vontade, o amor do Senhor no nosso mundo. Somos nós que vamos salvar a situação. Eu, você, com o pouco que nós pudermos fazer. Mas com muita boa vontade e muito amor no coração. O Deus que vai nos salvar está em nós, fala conosco, nos orienta e nos quer como instrumentos para a verdade, a vida, a paz e contra essa loucura. E eu relembro Paulo: os ímpios se destruirão uns aos outros, porque a cobiça os fará partirem uns para cima dos outros. Ou você acha que o ímpio não ataca o ímpio?
Qualquer um para ele é tolo e vítima. Tanto faz. Sobrou algum partidário de algum sistema comunista em algum país do mundo? Morreram todos. Quando você chega no poder, a primeira coisa que você faz é eliminar aqueles que te ajudaram a chegar lá. Porque são eles que podem te derrubar. Então, é um momento muito sério, muito difícil. Eu quero te pedir que reflita sobre isso profundamente. E nós temos no Brasil um outro problema, que é o etarismo grave. Depois dos 40, 45 anos no Brasil, é muito difícil você arrumar emprego. E não que não tenha. É preconceito mesmo. Isso não é novidade. Meu pai tem 90, vai fazer 91 anos. Meu pai passou por isso. Era executivo, perdeu o emprego aos 42. Se a família não tivesse um negócio próprio, ele teria ficado completamente desatendido, desabastecido, desempregado, sem condições de ajudar e de manter a família. Isso aconteceu há 50 anos atrás. Está acontecendo comigo, acontece com pessoas próximas e está acontecendo com muita gente. Mesmo hoje, pessoas que estão perdendo seus negócios terão extremas dificuldades de começarem de novo pela falta dessas redes de solidariedade, de apoio, dessas redes de vizinhança, de unidades de vizinhança, né, que a gente chama na sociologia. Então, está muito difícil. E no Brasil nós estamos envelhecendo muito rápido. O IBGE está menos competente do que o Datafolha. Errou a população brasileira em 10 milhões de habitantes. E a conclusão básica é o seguinte: nós somos um país com menos gente do que a gente imaginava e a população está envelhecendo mais rapidamente do que se esperava. Dentro de muito pouco tempo nós vamos ser um país de velhos. Mais de 1/3 da população será de idosos. E essas pessoas precisarão trabalhar, precisarão opinar, participar da sociedade. E numa sociedade que tem o preconceito do excesso de juventude, que é uma mentira, o Brasil não é um país de jovens, isso é uma mentira. Está aí o IBGE Datafolha, que não me deixa mentir, é ele quem está dizendo. As estatísticas recentemente corrigidas apontam para um envelhecimento fulminante da população. Acabou o país de jovenzinhos. Tem gente que está com 30 anos, está achando que está jovem. Você não é mais jovem, você é um adulto maduro. As atitudes é que, infelizmente, estão muito aquém do nível de maturidade que a gravidade do momento e as dificuldades da sociedade exigem, né? Que a complexidade das relações exige. Então, nós vamos ter que nos ajudar uns aos outros para não ver essa miséria. E eu quero dizer a vocês por que eu estou falando isso. Não é só porque eu sinto isso na pele, é porque eu vejo outras pessoas sentirem. Ontem eu fui a uma farmácia com meu irmão comprar um medicamento para o meu pai. E de repente entrou uma mulher muito nervosa na farmácia com a filhinha dela, uma moça jovem e tal. E entrou esbravejando. Toda vez que eu venho nessa farmácia tem alguém pedindo dinheiro. Eu fiquei absolutamente chocado com a atitude da mulher. Porque eu não sei em que país ela vive, mas no país que eu vivo, mais de 80 milhões de pessoas saem todos os dias para vender o almoço na esperança de comprar a janta. A pobreza é enorme. E mesmo ela, que se acha privilegiada, é 2 vezes mais pobre do que deveria ser, porque paga 2 vezes mais imposto do que deveria pagar e tem metade, na melhor das hipóteses, dos serviços que ela poderia ter. Então até ela é pobre. Mas ela não sabe. E a pessoa se incomoda com um tipo de gente que está na rua, que está pedindo. Segundo a prefeitura, são mais de 52 mil pessoas morando na rua em São Paulo. Se a prefeitura diz que são 52, deve ser muito mais do que isso.
E neste momento eu lamento profundamente que o atual prefeito seja candidato, porque definitivamente não fez um bom trabalho. São Paulo está abandonado há muitos anos. Muitos anos. As pessoas entram no cargo, administram as suas carreiras políticas, os seus interesses e os seus conluios e simplesmente não fazem o trabalho que precisam fazer. Numa cidade como essa, isso torna a vida absolutamente difícil. Então nós estamos chegando realmente no ocaso de um modelo. Eu estou tentando chamar a sua atenção para que você entenda que isso não é do Evangelho. E tem pastor defendendo isso. Nós estamos fazendo uma coisa terrível, nós estamos pegando loucuras, alucinações e besteiras do momento atual e enfiando no Evangelho. Porque tem muito pastor tentando ganhar dinheiro, inclusive com essa modinha de discurso corporativo. Né? Liderança, motivação, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Afastem-se desse tipo de gente. A verdade está aqui. Ó. E no Evangelho, o que prevalece é a unção do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo, meu amigo, não tem Deus. Se não tem Deus em você, lamento, você está danado. Literalmente. Tá? Vai arder no fogo. Lamento. Por isso que eu montei um canal de oração para pedir para as pessoas pararem de falar, voltarem-se para dentro e começar a escutar o que a sua consciência fala no profundo e pedir para o Espírito Santo falar com elas. Nós precisamos mais do que nunca da ação do Espírito Santo em nós, na nossa vida. Precisamos que Ele entre, que Ele tome conta, que Ele nos instrua, que Ele comece a dirigir passo a passo da nossa vida e nos transforme. Porque essa transformação é uma coisa extraordinária, é inigualável. É inigualável. E há promessa sobre promessa na Bíblia. Há promessa sobre promessa na Bíblia. João 15, 7, 8. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Todos nós somos discípulos. A mensagem é para nós, o Espírito Santo está em nós, todos nós somos discípulos, somos seguidores de Jesus Cristo. Porque Ele nos perdoou. Então, está por toda parte. Nós precisamos abandonar esse tipo de tolice. Se o Espírito Santo está em você, ele tem que falar com você. Se ele fala com você, ele tem que te ensinar. Se ele te ensina, ele te modifica. Se ele te modifica, você fica mais sensível. As suas prioridades mudam. E a sua atuação no mundo e com seus semelhantes tem que mudar também. E tem que mudar para melhor. E eu lembro Jesus. Misericórdia eu quero. Eu peço. Sacrifício não. Misericórdia. Misericórdia. Pare de banir as pessoas. Pare de dar vazão a esse tipo de ideia estúpida, porque estão te conduzindo para o isolamento, para que você morra doente, doido, sem a menor alternativa no momento de necessidade. E se você demorar muito para doer, vão te matar com alguma doença de laboratório. Porque meia dúzia de loucos resolveu o que é melhor. Mas isso é loucura do mundo. E nós temos que lembrar de Jesus. O meu reino não é deste mundo. Simples assim. E para te estimular, por último,
Nós lutamos as lutas que são nossas, que são do mundo e do dia a dia. As verdadeiras e grandes lutas, principalmente as espirituais, nós colocamos nas mãos de Jesus, nas mãos de Deus, do Espírito Santo. É o Senhor que luta por nós. Pelo menos essa é toda a tradição dos Salmos. É o Senhor quem luta por nós. Mas nós temos que ser um com Ele. Nós temos que trazer as suas palavras em nós, seguirmos a sua orientação e fazermos a nossa parte. Portanto, eu quero pedir que você pense, mesmo que você seja muito jovem, pense nos mais velhos. Pense que a vida passa rápido e o seu tempo chega antes do que você espera. E ele chega tão rápido que você vai perceber pela atitude dos outros, mais do que pelas limitações eventualmente físicas que você venha a sofrer com o ganhar da idade. Não é? E para te sensibilizar, eu quero deixar a palavra que me veio, que estimulou toda esta reflexão, toda esta sensibilidade. Que são 2 excertos do Salmo 71, que com a graça de Deus e a inspiração do Espírito Santo e a instrução dele eu vou ler para você. Não me rejeites no tempo da velhice, não me desampares quando se for acabando minha força. Pois os meus inimigos falam contra mim, os que espiam a minha alma consultam juntos, dizendo: Deus o desamparou, perseguiu e prendei-o, pois não há quem o livre. Ó Deus, não te distancies de mim. Ó meu Deus, apressa-te em ajudar-me. Sejam confundidos e consumidos os adversários da minha alma, cubram-se de opróbrio e de confusão aqueles que procuram o meu mal. Mas eu esperarei sempre, e te louvarei mais e mais. Mesmo quando eu estiver velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração, e o teu poder a todos os vindouros. A tua retidão, ó Deus, se eleva até os céus, fizeste grandes coisas. Ó Deus, quem é semelhante a ti? Tu que me tens feito ver muitos males e angústias, me darás ainda a vida, e me tirarás dos abismos da terra. Aumentarás a minha grandeza, e de novo me consolarás. Os meus lábios exultarão quando eu cantar os teus louvores, assim como a minha alma, que tu remiste. Salmo 71 é acreditado a Davi, e segundo contam, ele foi composto diante da possibilidade dos ataques do seu filho na disputa pelo reino. E Davi já tinha idade. Então eu quero deixar essa palavra, com a graça de Deus, pela inspiração do Espírito Santo, para que você reflita, pense no que você está fazendo. Meu irmão, é hora de nós nos juntarmos, é hora de nós perdoarmos, é hora de nós nos unirmos. É hora de nós nos voltarmos para dentro e pedirmos a inspiração e a sensibilidade, a orientação do Espírito Santo, para que não nos dividam e nós acabemos no mais absoluto, solitário e miserável abandono, porque isso facilita as coisas. É a velha máxima, dividir para dominar. Cristo, ao contrário, ele agrega. Nós somos a sua igreja. Pense nisso. Por favor. Ajude. Não subestime as pequenas ajudas, os pequenos gestos. Nós precisamos fazer diferença no mundo. Para isto fomos chamados.
e para isto nos concedeu Deus, o Espírito Santo, por graça e honra de Jesus Cristo, nosso Redentor, a quem eu peço agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, olha pelos teus filhos nesta noite. Obrigado por esta palavra, por esta sensibilidade. Abra os olhos dos teus filhos. Não lhes permita que caiam em armadilhas do inimigo, que sejam dissuadidos em ideias absurdas, contrárias ao teu evangelho, aos teus mandamentos. Fortalece teus filhos. Enternece seus corações. Que sejamos nós a diferença. Que sejamos todos e cada um de nós, no menor e no maior tempo, na menor e na maior dificuldade, um instrumento do Senhor, de paz, de amor e de misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus, glórias a Ti, pela ação maravilhosa, poderosa, especial na nossa vida. Toca no coração dos Teus filhos, quebra essa dureza, abra seus olhos, tire as escamas, tire as traves, permita-lhes ver o quanto são divididos. Espírito Santo de Deus, modifica, cura a alma, cura o coração, cura a dor, cura o corpo e abastece teus filhos, para que eles possam ser instrumentos do teu dom. Que assim seja. Amém. E eu agradeço a sua presença nesse modesto trabalho, neste canal. Se você puder nos ajudar, espalhe o vídeo, passe para outras pessoas, nos ajude a disseminar essa mensagem que eu sei que é modesta, mas que é muito importante. Não se deixe ludibriar, meu irmão. O Evangelho tem milhares de anos. O novo, 2000. O antigo vai mais longe ainda. Tome cuidado para não ser confundido com gente que está confusa, mas no meio da confusão está apenas tentando ganhar dinheiro. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua ajuda. Obrigado pelo apoio que você dá ao nosso ministério. E eu vou continuar orando para que Deus o abençoe, proteja, guarde e o faça prosperar. E que mantenha no caminho do Senhor todos aqueles que você ama. Para a honra e glória do nome do Senhor na sua vida. Amém.